Olá, bem-vindos à TV Impacto, Oswaldo de Andrade aqui com você de novo, meu amigo, minha amiga internauta. Que alegria, né, que eu conto com você sempre, prestigiando aqui o nosso trabalho. E hoje começando não apenas uma semana, né? Estamos começando um novo mês. E é o primeiro mês daqueles 4 que terminam com a última sílaba PRO. Ou seja, setembro, depois vem outubro, depois novembro, depois o dezembro. Então, estamos começando aqui o nosso programa de hoje, com alegria recebendo aqui a psicopedagoga Bárbara Fonseca. Ela aceitou o convite para estar aqui para a gente bater um papo muito legal. Inclusive, você que tem acompanhado sempre os nossos trabalhos aqui, focado inclusive na questão de síndrome de especiais, pessoas especiais. E hoje com a Bárbara Fonseca aqui, que é proprietária de uma clínica, faço questão até de iniciar a nossa conversa hoje, dando boas-vindas a você, Bárbara. Obrigada. E vamos falar um pouco, a sua clínica. Fala um pouquinho, depois a gente entra no principal. Tá certo, mas antes eu quero agradecer o convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar um pouco dessa trajetória, que é uma trajetória que nos inspira a cada dia a cuidarmos do outro, olhar para o outro, muitas vezes antes de nós mesmos, né? E ser psicopedagoga muitas vezes é isso, né? É olhar para aquele serzinho ali e cuidar e regar todos os dias. E eu fico muito grata de poder estar aqui compartilhando um pouco sobre isso e sobre a nossa clínica, que é o Espaço Manancial, que foi um espaço sonhado no coração de Deus primeiro e depois no nosso coração. Ele é um espaço dedicado a atendimento psicoterapêutico. Nós temos vários profissionais lá, fisioterapeuta, nós temos psicopedagoga, psicólogo, que atende várias abordagens, neuropsicólogo, pediatra do desenvolvimento, temos nutricionista materno-infantil, terapia alimentar, reforço escolar para as crianças que estão precisando desse incentivo maior. Então, assim, a gente tentou ter aquela equipe toda aquela equipe mesmo preparada para transbordar, né, na vida dessas pessoas, das crianças, dos adultos, porque o nosso atendimento também não é só para crianças, é para o público adulto também. Então esse espaço, ele é o nosso espaço, eu costumo dizer que é o nosso espaço, é o espaço para mim, para o Senhor e para os telespectadores que estão nos vendo, né, que esse espaço foi pensado para vocês. Me diga uma coisa, o foco, claro, que acabou de dizer que é no geral, mas tem um foco principal que parece que tem uma atenção especial para crianças? Sim, nosso principal atendimento é voltado para crianças com TEA, que é o autismo, e os nossos profissionais, eles são capacitados dentro dessa área. Todos os nossos profissionais, eles têm essa abordagem mais específica para esse público. O fato, assim, de... Quantos anos tem a clínica? Tá recente, tá? Temos apenas 6 meses, mas os nossos profissionais... Pode dar o endereço aí, depois a gente vai no assunto? Fica lá na Dr. Anísio Chaves, número 48, bem próximo ao palco de eventos, é super fácil de achar. Logo quando você dobra para Anísio Chaves, você vê ali do lado direito a nossa clínica, o nosso espaço. Me diga uma coisa, como é no foco profissional, a senhora como psicopedagoga, cuidar, como é que é o foco cuidar, recomendando já para a família, para quem tem uma criança com essa síndrome? Certo. O autismo, ele é um transtorno de desenvolvimento que muitas vezes a gente observa de várias maneiras, né? Ele é um espectro autista. O que a gente diz que dentro desse espectro é que cada pessoa, mesmo que a criança A e a criança B seja diagnosticada com TEA, às vezes demonstram características diferentes. Então é importante os pais, os responsáveis, cuidadores estarem observando e qualquer sinal de alerta,
atraso na fala, atraso no desenvolvimento, na coordenação motora, ou então a professora sinalizou que está tendo dificuldade dentro da sala de aula. Muitas vezes a criança se isola, não quer ter contato social com outras crianças ou só com adultos, então todos esses aspectos precisam ser observados. E qualquer sinal de alerta é super importante que o cuidador, o pai, o responsável, procure um profissional. E a nossa clínica ela é especializada para ajudar vocês, pais, e os professores também que estão observando essas crianças, o desenvolvimento que às vezes não está de acordo com aquela faixa etária. É importante também sinalizar para que os pais procurem ajuda e nos procurem lá na clínica, que a gente tem todo o suporte para esses pais e para essas crianças. Agora eu não sei se eu sou leigo, né? Tem muitos, assim como eu, leigos no assunto, mas me parece que, eu não sei porquê, eu não sei se é o avanço da comunicação, né? Mas me parece que nas últimas décadas, né, surgiram muitos, muitas pessoas que não sabiam o que tinham, passaram depois a descobrir. Isso aí foi um avanço da comunicação, foi a tecnologia dentro da própria área da medicina, como é que foi? Sim, a gente escuta muito isso, né? Ah, mas antes não tinha muitos, né? Mas é porque hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço da saúde, das descobertas, a gente conseguiu diagnosticar antes, antecipar, né? Tem aí, com certeza, muitas pessoas que vão se identificar, mas quando eu era criança, eu não gostava de conversar, eu me isolava, ou então eu demorei muito para falar. Então, essas pessoas não foram diagnosticadas porque não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Então, hoje, com a tecnologia, com o avanço que nós estamos tendo, as crianças estão sendo diagnosticadas precocemente e estão conseguindo ter o tratamento adequado para ajudar no desenvolvimento delas. E falando de tratamento, como é que é o tratamento aí? Bom, primeiro a criança precisa passar pelo neuropediatra, o neurologista. Lá na nossa clínica nós temos o Dr. Alexandre Salles, que é meu sócio hoje, que ele é o pediatra do desenvolvimento. Ele também faz toda essa investigação para dar o diagnóstico da criança. E a gente procura fazer as terapias de acordo com o encaminhamento do médico. Então tem criança que às vezes precisa de psicopedagoga, fono, TO, mas tem criança que precisa só da psicóloga ABA, então ele faz esse direcionamento. E assim como a gente recebe também de fora alguns encaminhamentos dos profissionais. Tem criança que tem um déficit maior e que precisa de mais terapias do que outras crianças. Um assunto também interessante aí, no hoje, né? Não só agora como proprietário de uma clínica, mas especialmente como profissional, né? Psicopedagogo. Como é que a sociedade hoje reage a essa situação? O pessoal fala muito a questão da discriminação. Hoje a gente tem avançado, mas muita gente ainda precisa de mais conhecimento. Como você falou assim, eu sou leigo, e realmente tem muita gente que não tem esse conhecimento, que às vezes vê uma criança em crise e aí fala assim, isso é falta de impulso, isso é falta de educação, a mãe não educa, e não sabe a história por trás dessa criança. Muitas vezes a criança não dormiu direito, não conseguiu se alimentar, está passando por um processo aí de adaptação, pode ter mudado de professor. Então, cada pequeno detalhe afeta a vida dessa criança. Então, hoje, a gente precisa, sim, buscar mais informação, a sociedade precisa, e tem muitos meios, né? A internet aí tem muito curso, tem o próprio YouTube que a gente tem muito conhecimento. Então a sociedade ela precisa sim se preparar, né? E assim como as escolas, como os professores e, enfim, a sociedade em geral, né? Bem, então para a gente concluir aí, qual é o principal conselho da profissional da área da psicopedagogia? Aliás, semana passada foi o dia do pedagogo, né?
Do psicólogo. Psicólogo, né? Psicólogo, isso. Antes foi do pedagogo e depois já psicólogo, semana passada, né? Sim. Então, vamos aqui, embora tardiamente, parabenizar cada um, né? Profissional da área aí. Verdade. Mas aí, qual é realmente a sua visão como profissional para levar a mensagem àquela família que, de repente, tem alguém, né, com algum problema especial? Como é que ela deve se comportar? A intervenção precoce, ela é fundamental. Então, eu digo que estímulo nunca é demais. Quando a gente tem aquele sinalzinho de alerta ali, que às vezes a gente acaba comparando, mas o meu primeiro filho não era assim. Então, opa, existe aí um alerta, então eu vou procurar o quê? Um profissional, vou procurar ajuda. Não deixe passar o tempo. Cada momento que você deixa passar é um pouquinho mais que o seu filho poderia estar se desenvolvendo, poderia estar avançando. Então, se você percebeu algum atraso no desenvolvimento da sua criança, na fala, seja em qualquer aspecto de vida diária, ele não consegue se concentrar, ele perde o foco muito rápido, então procure um profissional, procure ajuda, isso não é vergonha, isso é algo para ajudar a sua criança, o seu filho. Não tenha medo, não tenha vergonha, procure um profissional. Essa intervenção precoce, ela é maravilhosa. Eu posso dar o exemplo do meu filho, que ele tem TDAH, ele tem TEPAC, e nós estamos em investigação aí para TDL, que é o TEPAC é o transtorno do processo auditivo e o TDL é o transtorno de linguagem. Eu comecei a intervenção com ele, ele tinha de um ano e meio para 2 anos. Ele não falava praticamente nada. E na primeira consulta com a pediatra disse, não, ele vai falar, vamos esperar. Então, eu fui em busca de um outro profissional, nós começamos a fazer a fonoterapia e ele começou a se desenvolver. Mas se eu tivesse esperado, ele teria demorado mais ainda. Então foi um longo processo, até os 4 anos de idade, ele demorou ainda para a gente conseguir entender realmente aquilo que ele precisava se comunicar. E hoje, para quem conhece o Gui, ele é tagarela, ele fala pelos cotovelos. Então essa intervenção ela é fundamental. Então você, pai, mãe, não perca tempo. Se você está precisando, se você está vendo que o seu filho tem algum sinalzinho de alerta aí, procure um profissional. A gente poderia dizer então que hoje a profissional Bárbara Fonseca montou uma clínica, talvez assim, com o intuito não só claro, quem monta uma empresa pensa em sucesso, sim, inclusive no empreendimento financeiro, mas há também o lado muito ser humano aí? Sim, com certeza. Por causa do filho? Sim, desde o início, quando o Luiz foi diagnosticado, quando a gente começou, na verdade, a investigação do Gui, eu tive essa vontade de buscar mais conhecimento. Então eu fiz a pós em psicopedagogia, fiz em ABA, que é a análise do comportamento aplicado, para ajudar ele e para ajudar os meus alunos, que na época eu era professora. Então eu sempre tive essa vontade, essa busca para ajudar o Gui e para ajudar os meus alunos. E isso só foi aumentando dentro de mim. E por isso que hoje o nome do nosso espaço, Manancial, é Manancial. Por quê? Porque de dentro do meu coração e do coração dos profissionais que estão lá com a gente, o nosso desejo é realmente jorrar de dentro de nós um rio que vai trazer alegria, né, como um manancial que se derrama ali com muita alegria, com muito acolhimento, com muito respeito, com muita transformação, e esse o nosso desejo. Tá certo. Bem, conversamos aqui então com a psicopedagoga proprietária da clínica Manancial, que abordou esse assunto tão interessante que merece a atenção de todos nós. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. É isso aí, você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.